Olá, tudo bem? Então vamos resolver a questão 5 do ano de 2022 de matemática da AMPEC. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Essa questão trata de verificar quando uma função é solução de uma equação diferencial. Nós vamos resolver equações diferenciais com variáveis separáveis, equações lineares de primeira ordem, tá? E equações lineares de segunda ordem. Tá? Seria bom você, se você não sabe muito equações diferenciais, dar uma olhadinha em algum livro de equações diferenciais, mas aqui também nós vamos te explicar, tá bom? Então vamos nessa? Classifique as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. As soluções da equação diferencial y igual a 2y' são dadas por funções da forma y de x igual a c e elevado a 2x, em que C é uma constante. Eu reescrevi aqui a equação diferencial e a possível solução. Olha, para provar que não é solução, basta você substituir esse y igual a c elevado a 2x na equação diferencial. Se der falso, né, não é solução. Se der verdadeiro, não garante que é a solução única, não. Tá? Mas nós vamos fazer isso, vamos resolver isso de duas maneiras. Primeiro, eu vou tentar esse método, e depois eu vou achar a solução geral da equação, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui, ó, na equação, né, no lugar desse y aqui, eu vou pôr c elevado a 2x, né? Ver se vai dar certo, né? Então c elevado a 2x igual c não, tem um 2 aqui na frente. 2, que mais? C elevado a 2x, assim, ó. Aqui está derivado. Tá? Bem, aqui nós precisamos de regra de derivação. Do lado esquerdo, c elevado a 2x. Aqui você mantém o 2. Quando o número está multiplicando outra função, ele mantém. A derivada de e elevado a 2x é e elevado a 2x. Pela regra da cadeia, a derivada de 2x é 2. Então ficou c elevado a 2x igual a 4 c elevado a 2x. Isso para qualquer constante. Tá? Isso aqui já é falso, né? Você põe c igual a 1, e elevado a 2x igual a 4, e elevado a 2x, é falso. Então, essa função aqui não é a solução, porque ela torna a equação, a sentença falsa. O problema já acabou aqui. Agora, presta atenção, não desliga não. Eu vou te explicar um jeito aqui, né? Como resolver essa equação, tá bom? Sem saber a solução. Nós vamos chegar na solução, tá? Então nós vamos fazer de outro processo aqui, ó. Atenção. Então eu vou te explicar desse método aqui. Então vamos lá. Então vou te explicar desse método aqui agora. Então vamos escrever de novo a equação, tá? Nós vamos escrever novamente a equação e você sabe que y é igual a 2y'. Vamos transformar esse y' em dy dx. 2dy dx, que é a mesma coisa, tá? Vamos agora isolar o y do x. Então fica dy, esse y que está do lado esquerdo pode passar dividindo, fica dy sobre y, e o dx fica aqui, e esse 2 aqui fica meio. Isolei o y do dx. Aqui é o chamado método das variáveis separáveis. Variáveis separáveis. Separou uma variável da outra, cada um de um lado do sinal de igual. Agora, esse método fala o seguinte, depois das variáveis separadas, você integra os dois lados, tá? Integral de dy é igual a meio de integral de dx. Você deve saber que a integral
a primitiva de 1 sobre y é o ln do módulo de y. Tá? E aqui, a primitiva de o meio pode sair fora. A primitiva de dx de 1dx é x. Mais uma constante que eu vou te chamar de C1. Agora mesmo você vai entender por que eu estou chamando C1. Tá bom? Agora, você sabe que a base aqui é base E. Então, o módulo de y é igual a E. Aí você reduz isso aqui, como fica sendo o expoente, né? E elevado a quem? Meio de x mais C1. Tá? Porque aqui tem uma base E. Então, o módulo de y fica sendo... Transforma isso aqui em duas potências. E elevado a meio de x, E elevado a C1. E elevado a C1, nós podemos chamar de C2. Tá bom? Podemos chamar de C2. Então, módulo de y igual a C2 E elevado a meio de x. Agora, vamos tirar o módulo. Quando você tira o módulo, né? Você escreve sem um módulo, significa que esse valor aqui pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, você põe um mais ou menos C2 elevado a meio x. Esse mais ou menos C2 é a última constante, que eu vou chamar de C. Então, y igual a C é elevado a meio x. Essa é a solução da equação. Se você voltar aqui em cima, ele pôs 2x, mas na verdade a solução, todas as soluções são E elevado a meio x. C é elevado a meio x. Tudo bem? Olha, para resolver a pergunta 1, nós temos que saber o que é uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Uma equação diferencial linear de primeira ordem, quando o que está escrito antes do y' é um número ou função de x, mais o que está escrito antes do y é uma função de x ou um número, igual a uma função de x ou um número. A equação, primeira coisa, você tem que colocar na forma reduzida, essa equação linear. Ou seja, o coeficiente do y' é 1. Tá? Se tem um 2 y', você divide tudo por 2. Tá? Depois, você vai identificar esse p de x que está antes do y. Pode ser um número, tá? Aí você vai integrar esse p de x, tá? Em seguida, você vai elevar E elevado a essa integral. Não precisa pôr constante depois que você faz essa integral. Essa expressão é chamada fator integrante. Eu vou te explicar no exemplo agora mesmo aqui, no exemplo 1. Não fica com a metão. Então, nós vamos chamar desse fator integrante de E elevado à integral de p de x dx. Identifique P, integre P, coloque ele como expoente do E. Tá? Depois, nós vamos multiplicar os dois lados da equação na forma, né, reduzida, essa fórmula 1 aqui, ó, por esse fator integrante, por L. Se você não gostou desse mi aqui, tudo bem, dá para fazer sem ele. Nós vamos multiplicar todo por E elevado à integral de p de x dx. Agora, talvez você não está acreditando, quando você multiplica, o lado esquerdo pode ser trocado pelo esse fator integrante y derivado, e o lado direito você multiplica normal. Depois que você fizer isso, você só vai entender direitinho na hora que eu vou fazer o exemplo. Nós vamos integrar os dois lados, tá bom? E daí a integral vai cancelar com a derivada, dá para você achar a solução y, tá? Essa solução na forma explícita. Então veja o exemplo aqui agora, tá? Questão 1. Uma função y de 0 até mais infinito em R é solução da equação diferencial y' igual a y sobre x menos 1, se somente se y de x for igual a x multiplicado por c menos ln de x,
para alguma constante C pertencente a R. Eu escrevi a equação diferencial e escrevi a função. Olha, só substituir a função na equação e se der certo, não garante que é a solução geral não, hein? Porque tem um si somente si ali. Eu vou fazer isso, mas isso não garante. Em seguida eu vou resolver a equação diferencial e nós vamos chegar na possível resposta, tá? Então, se você trocar no lugar do y' aqui, colocar isso aqui, ó, fica x, que mais? C menos ln de x, tá? Isso aqui você vai derivar, tudo bem? Nós trocamos o y pelaquela expressão. E aqui a gente troca de novo, ó, x, que mais? C menos ln de x, tá? Dividido por x menos 1. Então aqui nós temos uma regra do produto. Eu não sei se você lembra. Deriva o x, que é 1, tá? Então aqui fica c menos ln de x. Depois, mais, você copia o x, que você põe x, a derivada da constante é 0, e a derivada do ln é 1 sobre x. Do lado de cá, o x corta com o x, então fica c menos ln de x menos 1. Então, aqui ficou c menos ln de x, x vezes multiplicado por menos 1 sobre x dá menos 1. Então, c menos ln de x menos 1. Deu certo. Tá? Aparentemente é verdadeiro. Mas pode ser que essa equação tenha outras soluções. Tá? Então, eu vou te mostrar agora como resolve a equação. Você vai ver que é uma equação linear. Tá bom? Então, nós vamos mostrar agora como se resolve essa equação. Então, atenção, hein? Então, vamos começar de novo, ó. Y' igual a y sobre x menos 1. Eu vou passar esse y sobre x para o lado de cá. Então, y' e vou escrever 1 sobre x, y igual a 1. Observe, essa equação é uma equação linear de primeira ordem e já está na forma reduzida, tá? Fica igual a 1, não, igual a menos 1, tá? Então, nós vamos resolver essa equação, tá? Pelo aquele método que nós acabamos de explicar agora mesmo, tá? Então, nós vamos resolver essa equação usando aquele método do fator integrante, tá bom? Então, vamos lá, hein? Identifique para mim aqui, você lembra? Está na forma reduzida, esse é o P. Lembra disso? Que nós tínhamos falado? Então, quem é o P de x, hein? O P de x é menos 1 sobre x. Qual que é a integral do P, hein? Integral do P de x dx. Significa a integral do menos 1 de x dx. A integral do menos 1 de 1 sobre x é o ln. Então, aqui fica menos, né, ln de x. Aqui você não precisa pôr módulo, porque o x é sempre maior que zero. Tá? Então, qual o fator integrante? O fator integrante é aquele μ lá que você não gostou. Tá? O fator integrante, ou aquele μ, tá? Aquele μ antigo que eu passei agora, é elevado a menos essa integral, é o ln de x. Mas você, quando tem e elevado a menos aqui, você não pode cortar. Então, o melhor é você pôr e elevado a ln de 1 sobre x. Tá? Porque esse menos aqui vira expoente do x e transforma em 1 sobre x. E elevado a ln é 1 sobre x. Então, o fator integrante é 1 sobre x. Tá? 1 sobre x. Certo? Então, o que a gente fez? Achou o P, integrou o P, elevou E elevado à integral. Usei a propriedade do logaritmo. E agora, nós vamos pegar essa sentença 1 aqui, ó, e vamos multiplicar por 1 sobre x. Tá?
Então, como é que fica na sentença 1 multiplicando por 1 sobre x? 1 sobre x multiplicado por y' menos 1 sobre x y igual a 1 sobre x vezes menos 1. Tá? Multipliquei os dois lados lá. Tudo bem? Agora essa que é a grande roubada, hein? Talvez você não entenda aqui agora, hein? Mas toda vez que você tem um fator integrante, você pode passar ele para dentro do colchete. Atenção, você pode passar esse 1 sobre x para dentro do colchete, sempre copiar o y e pôr a derivada. Se você usar a regra do produto, você vai chegar no que estava antes. Se você quiser fazer, pode fazer, vai dar certo. E aqui vai dar menos 1 sobre x. Agora, o que você vai fazer? Você vai integrar os dois lados em relação a x. 1 sobre xy, derivado de x. Integra o outro lado também. Menos 1 sobre x dx. Eu te pergunto, qual que é a integral da derivada? Uma cancela com a outra, né? A integral da derivada, uma cancela com a outra, né? Então, 1 sobre x, y, é igual a menos o ln de x, né, mais constante. Aí você passa o y, o x multiplicando, né? Então, fica x vezes constante menos ln de x. Se você voltar aqui na pergunta, se você voltar na pergunta, é exatamente a solução geral. Ó. Primeiro eu fiz substituindo, deu certo, você lembra, né? Aqui, ó, deu verdadeiro, e aqui eu fiz resolvendo também, deu verdadeiro. Então, essa questão é o quê? Ela é verdadeira, beleza? Questão 2. Uma função y de R em R é solução da equação diferencial xy' menos y igual a zero se e somente se y for uma função linear, ou seja, existe k pertencente aos reais, tal que y de x é igual a kx para todo x pertencente a R. Olha, se você trocar o y por kx, pode dar até certo, mas não garante que toda solução é nesse formato. Então, nós temos que resolver a equação. Quando tem aquele zero ali, ó, fica mais fácil usar o método de variáveis separáveis. Aquele que põe y de um lado e x do outro, como a gente fez na questão anterior aí. Tá bom? Então, nessa questão, então preste atenção aqui. Nós vamos trocar esse y' aqui por dy dx. Então, como ficaria a equação? X dy dx menos y igual a zero. Tá certo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai tentar trocar as letras, tá? Deixar uma letra de um lado só o y, do outro lado só o x. E depois integrar os dois lados e tentar isolar o y na resposta. Tá ok? Então vamos fazer isso aqui. Então, continuando, como é que fica? X, né? dy dx igual a y. E agora, em como que eu separo as letras, né? As variáveis? O y não pode descer, o dx subir e esse x também descer? Não posso fazer isso? Posso. Então, como é que fica? dy sobre y igual a quem? dx sobre x. Pergunta para as variáveis. Pergunta para as variáveis agora. Por favor, pergunta para as variáveis. Variáveis, vocês estão separáveis? Elas dão um sorriso. Elas falam assim, yes, tá? Yes. Então, voltando aqui, nós vamos passar a integral dos dois lados. dy sobre y igual a dx sobre x.
A integral do dy de 1 sobre y, né, e 1 sobre x, é o ln do módulo de y. E aqui fica o ln do módulo de x, né? E aqui fica uma constante, que eu vou chamar de C1. Tá? Agora, como que eu vou achar o y aqui? Tá, ln. Eu vou colocar esses caras aqui, ó, como sendo tudo expoente do ln, tá? Então, fica ln do módulo de y, ln do... tudo como expoente do e. ln do módulo de x mais C1. Você deve ter lembrado que já fiz isso aqui hoje. Aí, o lado direito fica E elevado a ln, E elevado a C1, que eu vou chamar de C2. Então, aqui vai ficar y, no módulo de y, né? Porque E elevado a ln simplifica. E aqui fica E elevado a ln de x, E elevado a C1. Então, vai ficar E elevado a C1, vou chamar de C2. Tá? E elevado a C1, eu vou chamar de C2. Tá? C2 módulo de x. Agora, quando eu tiro o módulo, você tem que pôr mais ou menos, né? Mais ou menos C2x. Esse mais ou menos C2 eu vou chamar de K. Então, y igual a Kx. Foi exatamente o que está escrito aqui, ó. Y igual a Kx, tá certo? Então, a questão é verdadeira, beleza? Então, a pergunta 3. Uma função y de R em R é solução da equação diferencial y duas linhas igual a alfa y' mais beta? Observe que temos uma equação diferencial de segunda ordem, em que alfa e beta pertencem aos reais, com alfa diferente de zero, se somente se existe uma constante c pertencente aos reais, tal que y de x igual a menos beta sobre alfa x mais c. Bem, o fato dessa função aqui dar certo na equação diferencial em cima, fala que ela é solução, mas não fala que todas as soluções são desse formato. Então tome cuidado com esse se somente se aqui. Ele está pedindo todas as soluções. Tá? Então cuidado, hein? Danger! Eu poderia fazer o seguinte, pegar essa função aqui, ó, e substituir na equação diferencial, ó. Tá? Trocar o y por elas aqui. Se der certo, é solução, mas não garante que todas as soluções são nesse formato, não. Vamos fazer esse processo aqui, ó. Vamos fazer esse processo aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui para a gente ver. Então, aqui substituindo fica parênteses, menos beta sobre alfa x, mais c, derivada duas vezes, né? Igual a alfa menos beta sobre alfa x, derivada uma vez, mais beta. Bem, quando você deriva menos beta sobre x alfa x, uma vez essa constante dá zero. E a derivada do x aqui é 1. Então fica menos beta sobre alfa. Derivando duas vezes dá zero. Então aqui vai ficar zero igual. Quando se deriva uma vez aqui, dá menos beta sobre alfa. O alfa multiplica com o alfa, então dá menos beta. Mais beta, aqui dá zero igual a zero. Que é uma verdade, né? Mas essa função dá certo aqui. Agora, nós vamos mostrar para você que nem toda solução é desse formato. Tem um detalhe também, hein? Olha aqui, atenção. Quando você tem uma equação de segunda ordem, aparecem duas constantes, C1 e C2, arbitrárias. Então, aqui aparece uma constante só, então a afirmativa já é falsa. Mas eu vou te explicar aqui como resolve a equação, tá? Então, nós vamos resolver essa equação aqui, ó.
y duas linhas igual alfa y' mais beta. Vamos reescrever essa equação. Então vai ficar y duas linhas menos alfa y' igual a beta. Bem, isso aqui é uma equação de segunda ordem. Ela é não homogênea. Se aqui fosse zero, ela seria homogênea. Então, você vai ter que resolver primeiro a equação homogênea. Homogênea é y duas linhas menos alfa y' igual a zero. Aqui teria até um termo aqui, se você quisesse aumentar aqui, ó, um 0y, tá? Para ela ficar, para você ter os três coeficientes. Então você tem que montar a equação característica. R2 menos alfa R. Aqui não teria um número, seria mais zero, que é o coeficiente do y igual a zero. Equação de segundo grau, tá? Então, você põe o R em evidência, fica R menos alfa igual a zero. Então, quem resolve essa equação? O R igual a zero ou o R, vamos pôr R1, o R2 igual a alfa. Então, a solução da equação homogênea vai ser uma C1, uma constante arbitrária, E elevado a R1, que é 0x, mais C2, E elevado a R2, que é alfa x. Elevado a zero é 1. Então, a homogênea vai ser uma C1, uma constante arbitrária, tá? Mais C2 E elevado a alfa x. Esta é a homogênea. Agora, nós temos que encontrar uma solução. Então, já fiz aqui a homogênea, tá? Agora, nós temos que fazer a chamada solução particular. YP. Então, você tem que arrumar uma função que dá certo aqui em cima, ó. Você tem que arrumar uma função só, tá? Que dá certo aqui, ó. Igual a beta. Então, quando aqui é um número, você vai tentar um número, mas se você pôr um número aqui, a derivada segunda é zero, a derivada primeira é zero, você não consegue achar a função. Então, você aumenta um grau. Você põe um polinômio do primeiro grau, tá? Então, essa solução particular sua, ela vai ser YP, tá? Ela vai ser um AX. Se você achou o A, o seu problema está resolvido. Então, você vai pegar essa solução e vai colocar aqui, ó, no lugar do Y, para tentar descobrir quem que é o YP. Então, aqui vai ficar AX, derivada segunda, menos alfa AX, derivada primeira, igual a beta. Derivada primeira de AX é A, derivada segunda é zero. Então, aqui fica menos alfa. Derivada primeira de AX é A. Então, fica A igual a beta. Eu quero o A vai ser quem? Vai ser menos o beta sobre alfa. A solução particular, YP, é AX. Então, você tem que voltar com esse A aqui. Então, fica menos beta sobre alfa x. Eu não sei se você sabe, mas a solução de uma equação não homogênea linear é y igual a homogênea mais a particular. A homogênea está ali em cima, ó. Esse primeiro círculo, primeira bola aqui, ó. E a particular está aqui. Então vai ser, a solução geral vai ser C1, né? C1 mais C2 E elevado a alfa x menos beta sobre alfa elevado a x. Então, essa é a solução geral da equação. Se você olhar aqui, isso aqui não é a solução geral, tá? Esse aqui, ó, que ele falou aqui, não é a solução geral.
Então, novamente, eu afirmo que a afirmação é falsa. Tá? Beleza? Afirmação 4. Dada uma função real y de R em R, que possui derivadas de todas as ordens, denote por y com n entre parênteses em cima x a sua derivada de ordem n maior ou igual a 3. Então, por exemplo, se for a derivada terceira, se deriva uma, deriva duas, deriva 3 vezes consecutivamente. Fixado n maior ou igual a 3, o conjunto de todas as soluções y de R em R para a equação diferencial yn igual a zero é dado por todos os polinômios p de R em R de grau menor ou igual a n. Bem, você já falei aqui para vocês várias vezes. Se você suspeita que uma afirmação é falsa, basta dar um contra-exemplo numérico. Você não precisa fazer mais nada. Tá? Basta você fazer isso. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou falar para você, né? Então, ele fixou n igual a 3. Então, você tem essa equação diferencial aqui, ó. y3 igual a zero. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. A derivada terceira igual a zero. E ele está falando aqui que todo polinômio de grau menor ou igual a n é solução. Então, eu vou pegar menor ou igual, pode ser menor ou igual. Eu vou pegar aqui um polinômio de grau igual a 3. E vamos ver se é solução? Tá? Vamos ver se é solução? Vamos fazer isso? Então, vamos pegar aqui, sei lá, um polinômio p de x igual a, estou inventando, tá? x3 mais x2 mais x mais 1. Estou fazendo igual o Roberto Carlos. Eu chutei para te ajudar. Então, nós vamos derivar esse polinômio 3 vezes. Ele está falando que é solução. Então, vamos achar o P'. O P' é quanto que é? 3x2 mais 2x mais 1. Vamos achar o P duas linhas. É quanto? 6x, né? Mais 2. 6 não. 3x2, 6x mais 2. Vamos achar agora o P três linhas. O P três linhas. O P três linhas é 6. Agora, eu te pergunto, o P3, quando você coloca o P de x aqui, né, no lugar do y, dá zero? Se você colocar o P do x aqui no lugar do y, a derivada do P de x, né, 3 vezes igual a zero, fica 6 igual a zero. Né? É falso, né? Então, essa questão é falsa. Como já falamos várias vezes, basta um contra-exemplo, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!